Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 21 de outubro de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã, baseada no livro do profeta Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 17, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno, do fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam na Babilônia. E lembrando que nesse contexto, o povo de Israel era o único povo que adorava a Deus, que adorava o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Os outros povos eram pagãos. Então na Babilônia não era diferente. Eles eram servos do rei. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles tinham sabedoria, tinham entendimento. Então o rei pediu para selecionar homens sábios, homens entendidos e cheios de graça, para estar a seu serviço. E a graça de Deus estava sobre esses jovens. Eles tinham sabedoria, entendimento, tinham boa aparência, tudo aquilo que o rei precisava. Mas acontece que ele queria ser idolatrado como Deus, sendo ele apenas um mero mortal. Queria ser adorado. Queria que todos se prostrassem diante da sua estátua. Mas acontece que Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo servos do Deus vivo, não aceitaram essa ordem. Não aceitaram se prostrar diante dos outros deuses. Não aceitaram se moldar de acordo à vontade do inimigo, porque nós temos que saber quem nós somos em Deus. Não podemos nos deixar levar por qualquer onda. Sendo filhos de Deus, sendo servos de Deus, existem regras. E a primeira delas é adorarmos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Nós não podemos adorar outras coisas ou pessoas, porque Deus considera abominável, chama-se idolatria. Então os servos de Deus não se dobraram diante do inimigo, sobre pena de morte, de serem jogados na fornalha de fogo. Mas quem conhece a Deus, ele não recua. Mesmo sobre pena de morte, eles não cederam à pressão do maligno. O inimigo queria roubar a adoração deles. O inimigo queria que eles se prostrassem, porque eles se humilhassem. E não era apenas um ato que poderia quebrar a aliança de Deus, mas eles perderiam também a salvação. O inimigo tinha um plano estratégico bem preparado para destruir a vida espiritual de Sadraque, Mesaque e Abednego. Era muito mais profundo do que nós pensávamos. Era muito mais profundo do que se pode imaginar.
Ah, é só se prostrar diante da estátua do rei, se ele pediu, tudo bem. Não. Quando nós adoramos a Deus, nós nos prostramos a Deus somente. Há uma palavra que diz que nós não devemos temer o homem, que só pode matar a carne, mas devemos temer a Deus, que pode matar a carne e jogar a alma no inferno. Nunca. Desagrade a Deus para agradar o homem. O que é que o homem pode fazer conosco? Segundo a palavra, ele mata apenas a nossa carne. Pode até nos prejudicar em alguma coisa, mas Deus, ele tem o domínio das nossas almas. Deus, ele tem o domínio da nossa vida. Se o inimigo se levantar contra nós, Deus nos defende. E quando for o próprio Deus que pesa a sua mão sobre nós, ninguém poderá nos salvar. Porque ninguém está acima do nosso Deus, só Ele é Deus. Acima dele não há outro. O inimigo sempre vai criar planos, estratégias, mecanismos para você ceder, para você se prostrar, para você fazer a vontade dele. Não faça a vontade do inimigo, ainda que a pressão seja muita. Imagine se fosse conosco. Ou você adora o inimigo ou você morre. Creio que muitos escolheriam adorar o inimigo. Muitos teriam medo da morte, sem saber que também iriam viver uma morte espiritual. Iriam agradar o inimigo, quebrar a aliança de Deus, perder a salvação. Mais vale confiar em Deus do que confiar no homem. Mais vale fazer a vontade de Deus do que a vontade do homem. Não é para ceder, não, é para a morte. Só será para a morte se Deus permitir, se Deus assim o quiser. Porque quando Deus ele não quer, ele entra no meio da fornalha de fogo para te salvar. Deus, ele entra no meio da tempestade para te libertar. Deus, ele entra no meio do impossível e ele faz o impossível, porque o nosso Deus pode todas as coisas. E eles estavam convictos. Fica sabendo, ó rei, que não serviremos outros deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, eles estavam a declarar para o inimigo: pode até se levantar contra nós, mas nós não vamos ceder. Não vamos fazer a tua vontade. Nós vamos nos manter aqui, aonde nós estamos. Quem adorar o nosso Deus, ser fiel ao nosso Deus, pode se levantar com todo tipo de tempestade. Quando o nosso Deus ele chega, ele acalma a tempestade com apenas uma palavra. Talvez o inimigo está a te pressionar para você desistir dos teus planos, dos teus sonhos, dos teus projetos, mas não ceda. Não faça a vontade do inimigo, faça a vontade de Deus. O que você precisa saber e entender é o que Deus quer para a tua vida. Isso sim é importante. Porque é Deus que vai te livrar. É Deus que vai pelejar por ti. É Deus que vai te guardar. Se Deus está do teu lado, nenhuma força espiritual do mal vai prevalecer na tua vida. Porque Deus ele se levanta, Deus ele peleja por todos aqueles que nele esperam. Não, deixa disso, larga isso, esquece esse plano, esquece esse projeto. Vai embora. Somente se Deus permitir. Se não, se for a vontade de Deus,
se não prevaleça onde você está. Deus, Ele vai te honrar. O Deus que justificou Sadraque, Mesaque e Abednego continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou, Ele não muda. Arriba, esse Deus vai te livrar. Arriba, esse Deus vai enviar socorro. Esse Deus vai enviar auxílio. Saiba que quando você escolhe fazer a vontade de Deus, os olhos e os ouvidos do Senhor ficam atentos. Ficam atentos ao teu clamor e à tua oração. E Deus, Ele responde, Deus, Ele atende, porque Ele é um Deus fiel. A palavra do Senhor diz que Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão, como tu creste, eu farei a tua vontade. Eu abrirei as janelas dos céus. E tu, serás o pai de multidões. Todos na terra saberão que Abraão é o nosso antepassado, porque ele creu em Deus, porque ele permaneceu em Deus, porque ele não cedeu à pressão do inimigo. Não ceda. Deus, Ele vai enviar socorro. Deus, Ele vai enviar livramento. Deus, Ele vai dar estratégia. Ele sabe como fazer. Até na fornalha, Ele entrou. Nessa fornalha da tua vida, Deus também vai entrar. Deus, Ele vai entrar. E vai surpreender. Ninguém saberá quem o quarto homem é. Jesus, o Filho de Deus. Deus vai entrar nessa fornalha. Deus, Ele vai entrar nesse fogo para te resgatar, para te livrar, para te ajudar, porque o nosso Deus é o socorro presente na angústia. Deus, nós te louvamos. Oh Deus, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Mais um dia, Deus, na tua santa e bendita presença. Deus, e nós te rendemos honras, glórias e louvores. Oh Deus, pela tua fidelidade. Deus, pelo teu amor e pela tua graça. Arriba, Deus, porque tu és fiel em todo o tempo. Oh Deus, todas as palavras que o Senhor declarou se cumpriram. Arriba, Deus. E tem se cumprido até hoje. O salmista declarou: eu fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo sendo envergonhado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele testemunhou que Deus é fiel. Ele testemunhou que Deus, Ele faz, que Deus, Ele peleja. Para todos aqueles que nele esperam. Espera em Deus. Deus é que vai dar uma saída. Deus é que vai dar uma estratégia. Não tenha estratégia alguma sem o direcionamento do Espírito Santo. Sem a sabedoria divina. Deus. Que o Senhor venha ter misericórdia dos nossos pecados. Ó Deus, porque nós somos falhos e pecadores. E clamamos, ó Deus, pela tua santa e bendita misericórdia. Deus. Limpa, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Purifica, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ó Deus, purifica as nossas mãos. Purifica, Deus, os nossos corações. De todo pecado, de toda iniquidade. Ó Deus, de toda incredulidade, de toda desobediência, restaura-nos nessa manhã. Endireita, Deus, as nossas veredas, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Arriba, Deus, levanta-te e peleja pela tua igreja.
Ó Deus, peleja pelo teu povo. Repreenda, Deus, toda a fúria do inimigo. Rimante, Deus, toda a fúria do maligno, trabalhando, Deus, operando contra o teu povo, contra a tua igreja, contra a tua aliança. Rimante, rebos, rimante, Arriba, Deus, comece a repreender. Oh Deus, comece a destruir. Comece, Deus, a aniquilar. Arriba, Deus, porque é o Senhor que peleja por nós. Oh Deus, porque o Senhor é o general, porque o Senhor é o varão de guerra. A tua palavra diz, oh Deus, arriba e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Oh Deus, ainda que os inimigos sejam muitos, Deus, o Senhor, vale mais do que milhares. Derrota, Deus, o inimigo que está a persuadir, a pressionar o teu povo. A pecar contra ti. Oh Deus, que nós venhamos guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti. Deus, conserva o nosso coração. Conserva, Deus, as nossas vidas e as nossas almas. Deus, queremos permanecer firmes. Oh Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não importa, Deus, as circunstâncias. Oh Deus, o importante é que nós temos a tua presença. O importante, Deus, é que nós temos a tua graça. Deus, o importante é que nós temos aliança contigo. Começa, Deus, a repreender o levante das trevas contra nós. Oh Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, o inimigo ele tem fúria do nosso chamado, da nossa vida espiritual, e se levanta contra nós. Deus, mostra que o Senhor é Deus e que a última palavra vem de ti. Derrotando, Deus, os nossos inimigos, derrotando, Deus, os nossos adversários, derrotando, Deus, todos os poderes que querem nos pressionar, largar o Evangelho, sermos infiéis para com Deus. Oh Deus, começa a remover todos aqueles que trazem ideias errôneas, ideias idólatras. Arriba, Deus, toda pedra de tropeço que o inimigo, Deus, colocou sobre as nossas vidas. Arranca, Deus, e lança fora. Deus, arranca. Conserva, Deus, as nossas almas na tua presença. Conserva, Deus, as nossas vidas na tua presença, porque tu és o nosso bem mais precioso. Deus, localiza os altares. Deus, os altares do inimigo, onde estão a ser declaradas palavras de maldição contra nós. Deus, localiza e comece a quebrar. Começa, Deus, a quebrar. Começa, Deus, a destruir. Começa, Deus, a aniquilar. Arriba pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Arriba, Deus, nós não vamos desistir. Deus, nós não vamos ceder. Arriba, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque existe um Deus nessa terra. Porque o nosso Deus, ele faz justiça. Derribou Deus da justiça, o Deus de graça. Deus, que a estátua do inimigo venha cair por terra, que o altar do inimigo venha cair por terra. Quanto a nós, nós permaneceremos firmes na presença do nosso Deus. Quanto a nós,
permaneceremos fiéis. Rima, talvez o desejo do inimigo é você largar tudo, abandonar tudo. Rima por causa da pressão. Mas assim diz o Senhor, eu vou entrar em providência. Arriba, estou no controle de todas as coisas. Eu sou Deus de perto, Deus de longe. Arrimante, carrimante, rebas. Arriba no poderoso nome do Senhor Jesus. Deus, arriba, que o Senhor seja o centro. Oh Deus, o centro da nossa vida. E que a tua vontade, Deus, venha prevalecer. No poderoso nome do Senhor Jesus. Entregamos, Deus, mais um dia nas tuas mãos. E pedimos, ó Deus, livra-nos, guarda-nos, proteja-nos. Que tudo, Deus, arrimante, que se preparou contra nós e a nossa casa. Ó Deus, para o dia de hoje que não venha prosperar, mas que tenhamos um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.